Documentos da investigação da Polícia Federal sobre as fraudes no INSS revelam justamente que a lobista Roberta Luxinger repassou dinheiro a Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, que atuou como chefe de gabinete do presidente Lula até o mês passado. Agora o Marcola é o coordenador da campanha à reeleição de Lula. A Roberta é investigada pela Polícia Federal no caso do INSS e prestou serviços ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ela também é amiga do Lulinha, alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal. O valor dos repasses à Marcola ainda não foi totalmente esclarecido pela investigação. O ex-assessor era um dos principais auxiliares do presidente Lula e responsável pela agenda do Palácio do Planalto. Marcola confirmou que recebeu dinheiro, mas afirmou que os repasses se referem ao empréstimo pessoal já quitado. O presidente Lula afirmou a interlocutores que confia em Marcola, mas pediu que o ex-assessor esclareça o empréstimo o mais rápido possível para evitar impactos na campanha à reeleição. Já a defesa de Roberta Luxinger informou que vai se manifestar apenas nos autos do processo. Olha... O que falta mais? Que história. Temos Marcola também. Deixa eu jogar lá para o telão, começando pela Lude. Uma coisa que chama atenção é quando a gente pensa em empréstimo pessoal, a gente pensa em banco, não é isso? Isso. Banco, primeira fonte, instituição para a gente recorrer ao empréstimo. O assessor do presidente Lula, o tal do Marcola, vai bater a porta de quem? Da lobista amiga do Lulinha, para pedir um empréstimo que a gente não está trazendo valores aqui porque ainda não foi publicado, né? Não tem a informação de qual foi o valor do empréstimo. Segundo o Marcola, ele já quitou, não deve mais nada para Luxinger. Mas por que acionar a Roberta para esse tipo de empréstimo, Lude? Então, esse era o momento de fazer a quebra de sigilo bancário do Marcola, né? A gente está se referindo aqui ao Marcola do Lula, que é o rapaz aí que era o assessor do Lula, que atendia a porta, atendia o telefone, fazia tudo para o Lula. E o Lula, quando descobriu que esse caso ali estava prestes a se tornar um escândalo, certamente teve aquela ideia genial, olha... Vou te afastar aqui, mas o Lula sempre amigo dos seus, você não vai ficar desempregado. Então, o que fizeram com esse Marcola? Tiraram do gabinete do Lula, mas não deixaram ele ali ao relento, não. Colocaram, deram uma função para ele, um emprego na campanha do Lula. Então, é aquele negócio. O Lula faz a sua contenção de danos, afasta ali aquele agente que se tornou radioativo, mas não deixa o cara ao relento, não. Dá o empreguinho para ele continuar ali ganhando o seu ganha-pão ao lado dele. Então, esse é o Lula. Ele não tirou do gabinete porque descobriu algo errado. Não, descobriu porque ele não queria se contaminar, não queria que desse problema para ele. Então, esse é o momento de fazer a quebra de sigilo bancário. Saber que empréstimo foi esse? Entrou na sua conta? Foi dinheiro vivo ou não foi, se recebeu dinheiro vivo e pagou o empréstimo em dinheiro vivo? De onde que saiu? De quanto foi esse empréstimo? São muitas perguntas que devem ser feitas e até agora a gente não teve resposta a nada disso. Você pegar um empréstimo com a Roberta Luxinger, que já está aí envolvida em vários inquéritos, agora não é um nem dois, o terceiro a gente ainda não tem certeza do que se trata, inclusive a própria imprensa tradicional, inclusive eu estava acompanhando as matérias sobre os 3 inquéritos do Lulinha. O primeiro inquérito a gente sabe que foi da cannabis, do Ministério da Saúde, o segundo a gente sabe que foi aquele do Dataprev, mas o terceiro... O objeto ainda não foi devidamente clarificado. Inclusive, eu vi imprensa até tradicional trocando as bolas aí. A gente ainda não sabe exatamente. A única informação que veio foi que esse terceiro inquérito também se trata de tráfico de influência. Então, a gente tem muitas perguntas aí e estamos aguardando ansiosamente a quebra desse sigilo bancário do Marcola, porque eu acho que dali vão surgir fiozinhos para a gente puxar nessa história. Ô Lúcio, depois eu até queria te fazer uma pergunta sobre esse terceiro inquérito envolvendo o Lulinha, mas deixa eu jogar para a Ana para a gente não perder o fio da meada aí do tal do Marcola, que era chefe de gabinete do Lula até o mês passado. Há uma informação que está circulando, Ana, que o Lula ficou sabendo aí desse empréstimo pessoal e resolveu tirar o cara da parada, mas achou um carguinho para ele ali como coordenador de campanha. Diga, Augusto. Desculpe, Paulo, daqui a pouco o Marcola do PCC vai pedir vai dar publicar um comunicado para não confundir com o Marcola do Lula. Vai ser...
Desculpa, eu ia... Esse é o Marco Aurélio Ribeiro, esse Marcola que nós estamos falando. Mas alguém pode se sentir ofendido ali, claro, como não sei qual Marcola pode se sentir ofendido. Todos têm direitos. Está preocupado. Eu preciso de 5 segundos aqui para me recuperar. Realmente, mestre, daqui a pouco o Marcola, o chefe do crime organizado, vai reclamar. Peraí, vocês estão me ofendendo, como assim? Agora, a essa altura, né, do campeonato, o presidente com um assessor com o nome Marcola. Marcola, bom, é o que é como a gente fala lá em Minas. Boi Preto conhece Boi Preto, né? O que a gente sabe também, Paula, é que o Lula, ele não usa celular, ele não tem celular. As pessoas se comunicam com o Lula principalmente através do celular ou dos celulares, né, do Marcola, assessor dele, poderia ser o outro, não sei, e através da Janja. Ou seja, a questão agora que a gente levanta é: será que, né, foi avisado de alguma forma dos procedimentos da Polícia Federal, da condução da Polícia Federal, do caminho que estava chegando ali muito próximo ao Lula, encostado, né, no Lula diretamente, literalmente ali, porque o Marcola é o braço direito e esquerdo do Lula. A Janja acho que até vê menos o Lula do que o Marcola. E aí ele foi afastado antes dessa operação toda vir à tona. E aí o questionamento, né, sobre o tal empréstimo. Você precisa de um empréstimo, você não quer recorrer ao banco, mas você recorre a uma pessoa que é extremamente ligada ao filho do presidente e que está em uma investigação. Ou seja, tudo muito estranho. E a gente sabe também, Paula, que dentro da Polícia Federal agora, infelizmente, há 2 turmas, né? Há 2 bandas na Polícia Federal. Aquela que quer continuar seguindo o caminho da investigação e da transparência, e aquela mais ligada ao Andrei Rodrigues, que quer exatamente proteger o Lula e a turma do Marcola. O Marcola, vocês aí decidem qual. Deixa eu voltar agora com a Lud rapidamente para a gente falar sobre esse terceiro inquérito contra o Lulinha, Lud, porque o ministro Flávio Dino foi sorteado para ser o relator desse pedido. Eu queria entender como é que chegamos nesse ponto, Lud, porque os outros 2 inquéritos estão sob a relatoria do ministro André Mendonça, também por tráfico de influência, um relacionado ali a cannabis, né, venda de cannabis no Ministério da Saúde, o outro tem relação com contratos da Dataprev. Esse terceiro a gente não tem tantas informações, mas também relacionado a tráfico de influência. Minha pergunta, como é que esse terceiro inquérito, que parece que são os mesmos atores, os mesmos personagens, foi parar nas mãos do ministro Flávio Dino e não do ministro André Mendonça? Quem determinou esse sorteio? Então, Paulo, essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Porque o Alexandre de Moraes, qualquer coisinha espirrou, ele já se considerava prevento. Espirrou o processo, o caso já ia para o Alexandre de Moraes. Não precisava nem ter muita conexão. Ele criava a regra de prevenção para que tudo fosse para ele. Agora aconteceu exatamente o contrário. Existem todos os elementos de identidade ou de semelhança entre os casos, né, o caso do primeiro inquérito, o segundo e o terceiro, que a gente sabe que é de tráfico de influência, em vez de ir por prevenção para o André Mendonça, que é, né, como a gente já está habituado no STF, eles respeitam e muito e até demais as regras de prevenção. Por que só nesse caso a prevenção não está sendo respeitada? Porque o primeiro caso, tráfico de influência, é a acusação, os personagens são aqueles mesmos, Lulinha, Luxinger, o Careca. O segundo, a mesma coisa, tráfico de influência envolvendo esses personagens. E o terceiro, tráfico de influência. Ou seja, existe aquela identidade ou aquela semelhança entre
todos esses casos. Ou seja, é o Lulinha supostamente praticando tráfico de influência nos órgãos da administração federal e envolvendo os mesmos personagens. A gente tem claramente uma semelhança que atrairia o caso para o André Mendonça, mas dessa vez não foi. Não foi. E eles já tentaram uma vez, no segundo inquérito, tirar o caso do André Mendonça, inventaram lá, esperaram o Alexandre de Moraes, né, assumir ali interinamente o STF, tentaram fazer ali, tirar do André Mendonça, mas acabou que no sorteio, a ironia foi que o próprio Mendonça foi sorteado e acabou que eles não conseguiram fazer a manobra. Mas nesse terceiro caso aí, conseguiram. Então, bom, eu fiquei pensando o que poderia ser feito para que esse inquérito fosse para o André Mendonça. E eu me lembrei do Instituto de Direito muito conhecido, assim, tem no direito civil, tem no direito penal, no processo civil, no processo penal, que se chama conflito de competência. O que é o conflito de competência? São quando 2 ou mais juízes se consideram competentes para uma causa ou, ao contrário, incompetentes. Então, é muito comum, é mais comum o conflito negativo de competência, ou seja, quando 2 ou mais juízes se dizem isentos daquilo ali, olha, não sou eu competente para julgar isso aqui. Toma, julga você aí. Esse é o conflito negativo de competência. Quando o juiz não se considera competente para julgar aquilo ali. E o contrário, que é mais raro, que é o conflito positivo de competência, quando 2 ou mais juízes se consideram os aptos para julgar aquilo ali. A gente está diante, né, se o André Mendonça achar conveniente, aqui eu estou dando aqui os meus 5 centavos, ele poderia invocar um conflito positivo de competência, conforme o artigo, vou dar aqui também meus 5 centavos, né, caso alguém queira ouvir, o artigo 114 do Código de Processo Penal, que diz que quando 2 ou mais autoridades judiciárias se consideram competentes, esse conflito pode ser suscitado por algumas pessoas, dentre elas o próprio juiz. Então, se o Mendonça, né, vendo o noticiário, ele não vai depender do Gonê e nem de ninguém para suscitar esse conflito. Ele pode suscitar o conflito, ele pode chegar ao Fachin, dizer, presidente Fachin, eu me considero competente para tocar esse inquérito aqui, porque eu já estou prevento. E o Fachin vai receber, ele vai ser obrigado a receber aquele pedido de conflito, vai ter que instaurar ali o procedimento e vai ter que, pelo menos, colocar para o plenário resolver. Então, essa é uma alternativa que o Mendonça, a meu ver, poderia se valer nesse momento. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.